Paz do Senhor, meu querido, que nesse dia o pão vivo que desceu do céu, o alimento da palavra de Deus chegue ao teu coração, à tua casa. Esse é o nosso intento, que o alimento, o pão, chegue na tua casa, chegue no teu coração, na tua vida. E o desejo do nosso coração é que você possa partilhar este alimento, levar e transmitir ao máximo de pessoas, para que possamos ser fortalecidos e termos o crescimento espiritual que vem da palavra de Deus. Nós estamos iniciando hoje o estudo das cartas de Pedro. Talvez você não tenha tido muita experiência de estar lendo essas cartas, mas são cartas que têm algo tremendo de Deus para as nossas vidas. Algo tremendo de Deus para as nossas vidas. E neste dia, nós queremos iniciar com os 5 primeiros versículos. Eu quero te convidar a pegar o teu caderno, a pegar a tua Bíblia e abri-la em 1 Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5 e meditarmos juntos na palavra de Deus. Tua Bíblia para você acompanhar junto conosco, mas o teu caderno para você fazer as anotações, para você também poder estudar a palavra de Deus. Aliás, o nosso conselho é que você não leia a Bíblia, mas que você estude a palavra de Deus. A Bíblia ela precisa ser estudada, o conhecimento precisa ser adquirido na presença do Senhor. Vamos ler a palavra? Inicia assim o versículo de número 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos que peregrinam na diáspora do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, eleitos por meio da santificação do Espírito, segundo a providência de Deus Pai, para obedecerem a Jesus Cristo e receberem a aspersão do seu sangue. Graça e paz vos sejam dadas em abundância. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua grande misericórdia nos gerou de novo, através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, imaculada e indefectível, reservada aos céus para vós, a quem o poder de Deus guarda pela fé, até alcançardes a salvação que está pronta para se manifestar no momento final. Vamos orar juntos? Senhor Deus, o nosso desejo é que possamos crescer alimentados pela Tua Palavra. Espírito Santo, ilumina a Tua Palavra, ilumina os nossos corações, para que a possamos compreender e para que ela tenha o efeito necessário nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pedro, queridos, ele era um dos principais apóstolos, aquele que estava ocupando ali o cargo de líder dos apóstolos pós-ressurreição de Jesus Cristo. Se lembre que Pedro era aquele homem impulsivo, um homem que tinha no seu caráter essa impulsividade. Lembre-se que Pedro foi aquele que disse que jamais negaria ao Senhor Jesus, mas quando o galo canta, ou seja, a troca da guarda, que era chamado do cantar do galo, Então quando a palavra de Deus diz que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro iria negar, ali não está falando de um galináceo, mas está falando da troca da guarda. Os judeus eles não criavam ali galinhas por causa de ser um animal considerado impuro, mas se refere então à troca da guarda que acontecia, e era chamado canto do galo quando a trombeta tocava. E Pedro ele disse que jamais negaria, mas ele negou. Pedro também é aquele que, quando Jesus é entregue ali por Judas, é aquele que tira uma espada e corta a orelha do soldado Malco. Pedro é aquele também que, quando Jesus foi lavar os pés dos seus discípulos, ele inicialmente diz: não, Senhor, não lave os meus pés. Mas quando Jesus o adverte, ele fala: Senhor, então lave o corpo todo. Pedro é esse tipo de pessoa. É aquele que, quando depois de Jesus ressurreto, tem um encontro com ele, Jesus pergunta: Pedro, você me ama
né? Petros, agapas mi? E Pedro então responde, sim, Senhor, eu gosto de você. Responde com amor filéu, filosi. Ou seja, Jesus pergunta com amor a ágape, ele responde então com amor filéu nas duas primeiras vezes. E na terceira vez, quando Jesus então muda a pergunta, ele pergunta, Petros, filos mi? Ou seja, Pedro, você gosta então de mim? Pedro se entristece porque ele entende as circunstâncias. Então, Pedro é um homem que tem uma intensidade muito grande. E essa intensidade, à medida que ele amadurece na fé, como discípulo de Cristo, é uma intensidade que traz um sabor muito forte a este homem de caráter. Um homem intenso na presença de Deus, que nos primeiros séculos de igreja, ele tem então essa intensidade demonstrada pelo seu caráter, pela sua maturidade na fé. Então ele ocupa este lugar de líder entre os apóstolos, como alguém que tem um destaque em meio aos apóstolos. É interessante porque ele foi levado a Cristo pelo seu irmão André, né? E esses dois, então, esses irmãos, eles tinham uma empresa de pesca muito bem sucedida, né? Eles moravam ali, então, em Cafarnaum, eram muito bem sucedidos quando eles têm um encontro com Cristo Jesus. Como os dois tinham uma empresa muito bem sucedida ali em Cafarnaum, ou seja, financeiramente eles eram estáveis, tinham uma casa muito espaçosa ali, eram homens que quando foram chamados por Cristo deixaram muito para trás, né? E é interessante nós notarmos, porque Pedro ele faz parte daqueles que eram casados, né, dos apóstolos casados, então, né, note que Jesus então cura a sogra de Pedro. Depois Pedro, nas suas viagens missionárias, ele leva a sua esposa juntamente com ele. E é muito interessante isso, é muito importante nós entendemos o que diz respeito a essa realidade do que Pedro vivia na presença do Senhor. O nome de nascimento de Pedro, que você vai ver algumas vezes na palavra, era Simão. Um nome muito comum no primeiro século, e muitas outras vezes você vai encontrar outros Simãos aí na palavra de Deus. É interessante, a nível de curiosidade, que Pedro, aliás, só era chamado de Simão quando se dizia respeito à sua sogra, à sua casa, ou aos seus negócios, ou quando o Senhor Jesus estava chamando-lhe a atenção. Então era como se fosse algo mais particular ou algo mais próximo no que diz respeito a Pedro, este homem tão fantástico que proporcionou, a nós tantas lições benditas de como um homem que erra, se arrepende, mas pode ser usado na presença do Senhor. Logo após Pedro ter essa experiência final com Jesus, algumas semanas talvez depois dele ter o encontro do Pedro, tu me amas, agapas mi, Pedro é encharcado pela presença do Espírito Santo ali em Atos dos Apóstolos. Nós temos ali o destaque deste encontro dele com Cristo. E quando nós chegamos lá em Atos capítulo 15, nós vemos Pedro participando ali do concílio de Jerusalém. E logo após isso nós não vemos muitos relatos mais acerca de Pedro. Nós entramos ali no Novo Testamento nas cartas de Paulo, Em alguns momentos nós vemos alguns atritos acerca do ministério paulino e do ministério de Pedro, que nós vamos estar citando também, mas nós não temos muitas outras referências acerca do ministério de Pedro. Além das menções acerca de Pedro nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos e também nas cartas, nós temos duas menções acerca de divisões ou de problemas que aconteceram acerca de Paulo e acerca de Pedro. Nós temos, por exemplo, um desses relatos em Gálatas 2, de 11 a 21, quando nós entendemos aí que Pedro visitou Antioquia. Temos também alguns relatos acerca de Pedro, ou Cefas, que seria a versão hebraica, em 1 Coríntios 1:12. São os momentos onde nós entendemos acerca dessa questão. Mas isso é interessante, queridos, porque nos faz compreender que o Evangelho de Cristo, ele trabalha princípios no nosso coração, mas a multiplicidade
fora dos princípios, ela é muito grande. E nós temos homens, tanto Paulo quanto Pedro, que foram homens determinantes no que diz respeito à propagação do Evangelho de Cristo. Em 1 Coríntios 9:5, nós podemos ver também a citação de Paulo acerca da viagem, de uma das viagens missionárias de Pedro. São viagens que não são muito conhecidas e nem muito propagadas à nossa vida. A tradição também afirma que Pedro esteve ali na igreja em Roma, né, onde ele também foi martirizado. É claro que isso foi anterior a quando Paulo escreve aos Romanos, né, que foi por volta do ano 57, né, AD, Anno Domini, que é considerada uma expressão em latim que faz referência ao primeiro século, que para nós seria o depois de Cristo, mas é uma linguagem utilizada pelos autores quando escrevem acerca deste primeiro século. Então Pedro ele foi martirizado ali em Roma e há esse desencontro das épocas, né? Então Pedro, quando ele frequenta Roma, ele não é do mesmo período de quando Paulo envia então a carta aos romanos. Entende-se então que Pedro viveu em Roma, né, no período da primeira prisão de Paulo, primeiro momento que ele foi preso, mas tanto Pedro quanto Paulo já se entendem que ambos foram martirizados na época de Nero, né, e o falecimento de Nero aconteceu por volta de 68 AD, Anno Domini. Então se entende que quando Pedro foi crucificado de cabeça para baixo foi anterior a esta data. Na carta, nós olhamos aqui no versículo de número 1 que Pedro ele inicia de uma maneira muito simples e objetiva. Ele inicia: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então Pedro ele entende que ele não precisava de nenhuma outra afirmativa senão que ele era apóstolo. Então ele não precisava de nenhum outro título, mas ele demonstra através deste título a sua autoridade a escrever para as igrejas cristãs. Note que ele declara aqui que é apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, alguém que então tem atestado a sua autoridade não por outros líderes, mas pelo próprio Cristo. Por isso ele inicia então a carta dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. No ano de 63 AD, inicia-se então uma grande perseguição por parte do Império Romano aos cristãos. Perseguição esta que eles faziam através de calúnias, de difamações e até utilizando questões físicas também posteriormente. Então nós vemos aqui que Pedro ele faz questão de nomear as regiões que ele envia então essa saudação, esta carta, né? Então nós vemos aqui a diáspora, os que peregrinam na diáspora do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia, eleitos por meio da santificação no Espírito. Então Pedro ele envia esta carta a pessoas, a irmãos de regiões ali que estavam sofrendo grande perseguição por parte do Império Romano. E o tom desta carta de Pedro é um tom de consolo, de conforto, de encorajamento aos irmãos dessas regiões. Regiões estas que estavam sofrendo então por parte dessa perseguição do Império Romano. É interessante que Pedro ele envia esta carta e ele coloca, tem algumas versões que estão em questões semelhantes, né? Ou aos que peregrinam na diáspora, né? Ou então a forasteiros, né, dispersos. Então Pedro ele envia essa carta a cristãos judeus que que haviam se convertido e acabaram se dispersando. E aqui especificamente os primeiros destinatários, como nós já vimos outrora, são esses judeus dispersos da região do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia. E é interessante, queridos, porque eles sofriam uma discriminação muito grande e não eram compreendidos, né, pelos seus semelhantes. Ou seja, como judeus, que então eram aquele povo escolhido, né, um povo que tem uma história, uma tradição, como ele poderia se converter ao cristianismo?
Essa era uma pergunta que estava ali no imaginário dos judeus, ou que estava latente no coração dos judeus da época. E é interessante isso, porque o povo que aguardava a vinda do Messias, uma vez que ele veio, não o compreendiam, nem o receberam como Messias. Como a palavra de Deus já declara, né, que veio para os seus, mas os seus não o receberam, ali no Evangelho de João. Então Pedro, ele escreve a estes e elenca algumas características aqui, a esses destinatários que eram pessoas que não eram muito bem recebidas entre os seus conterrâneos. Então por isso foram dispersos. Então ele coloca aqui, no versículo final do verso 1 e início do versículo 2, eleitos por meio da santificação do Espírito, segundo a providência ou presciência de Deus Pai, para obedecerem a Jesus Cristo e receberem a aspersão do seu sangue. Note que aqui Pedro, ele reafirma a qualidade desses cristãos e a obra do Senhor na vida deles. Note que aqui há uma base da nossa fé muito importante, né? Ou seja, somos eleitos, né, segundo a presciência ou segundo a providência de Deus Pai. Então, aquele que nos elege e nos chama é o próprio Deus. Ou seja, ele fortalece esses irmãos que estavam ali sendo discriminados e ele declara, olha, vocês foram eleitos pelo próprio Deus. Vocês foram chamados pelo próprio Deus. No segundo momento, ele declara que também foram santificados. Então, Deus é quem nos chama, nos elege. O Espírito Santo é aquele que nos santifica. Ele coloca, vocês foram santificados, do Espírito, por meio da santificação do Espírito. Para quê? Para obedecerem a Jesus Cristo e receberem a aspersão do seu sangue. Então olha que coisa interessante. Deus Pai é aquele que nos chama, é aquele que nos elege, né, na qualidade de filhos, nos coloca nessa possibilidade, nessa realidade. O Espírito Santo é aquele que nos santifica para obedecermos a Cristo. E Jesus Cristo é aquele que derramou o seu sangue, o sangue que nos asperge para trazer a purificação de todos os nossos pecados e a salvação das nossas vidas. Olha que coisa tremenda. E tudo isso Pedro, ele faz questão de colocar aqui, de elencar, justamente para fortalecer aqueles irmãos que estavam sendo, que foram dispersos, irmãos que estavam sendo ali questionados na sua fé, questionados nas suas decisões e práticas por seguirem a Cristo. Note então que a eleição dos crentes, ela é dada pela presciência do Senhor, que nos dá o Espírito Santo que santifica as nossas vidas, que nos leva à obediência de Cristo. Note que a obediência a Cristo, ela é o que atesta justamente que nós somos eleitos, né, ao Senhor, que nós caminhamos na realidade do Senhor. Então note que uma coisa está ligada à outra. Aquele que obedece a Cristo, obedece porque ele foi chamado pelo Senhor, foi chamado, convocado pelo Senhor, porque o Espírito Santo está santificando, porque foi derramado o sangue de Cristo sobre a sua vida. Então não há outra caminhada senão uma caminhada de obediência a Cristo Jesus. Eu quero já lançar uma pergunta para o teu coração nesse dia. Nós vimos que Deus, ele tem um relacionamento com aqueles que se dizem cristãos genuínos, discípulos de Cristo. Ou seja, são aqueles que ele mesmo chama, que o Espírito santifica e que vivem em obediência a ele. Eu quero te perguntar nesse dia, você é uma dessas pessoas que tem caminhado com Cristo? Segunda pergunta, você tem obedecido os mandamentos do Senhor? Isso é determinante para a nossa caminhada. Entender que levar o nome de Cristo não é apenas ser participante de uma comunidade religiosa, mas levar o nome de Cristo é ser obediente, é negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguirmos a Cristo. No versículo de número 3, eu quero te convidar a olhar ele conosco com mais atenção. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua grande misericórdia nos gerou de novo,
através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança viva, para uma herança incorruptível, imaculada e indefectível, reservada nos céus para nós. Olha que interessante. O Senhor, na sua grande misericórdia, nos dá, através da ressurreição de Cristo, uma herança para as nossas vidas. Diz o texto de Pedro que esta herança é, em primeiro lugar, uma esperança viva, através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança viva. Essa esperança, queridos, não é uma esperança estática. Isso aqui é muito importante nós entendermos. Há quem entenda a esperança como um estágio de espera. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a esperança que a palavra de Deus nos mostra é uma esperança que nos leva a caminhar nesta dimensão. Se aguardamos a Cristo, vivemos a realidade do Evangelho. E a esperança de Cristo é a esperança que nos faz sermos agentes transformadores da nossa realidade social. Isso é muito interessante, queridos. Essa esperança viva, uma esperança real, que nos leva a viver a realidade do Evangelho e transformar a realidade que nós estamos estabelecidos. Transformar a realidade do teu trabalho, da tua família, do ambiente social onde você está inserido. Ou seja, não é uma esperança estática, mas é uma esperança viva, que nos leva ao movimento do reino e do Evangelho de Cristo Jesus. Uma segunda expressão que ele coloca, para uma herança incorruptível, imaculada, indefectível. Ele coloca essas três qualidades aqui para demonstrar que essa herança não pode ser destruída. Ou seja, é uma herança que já está garantida para os filhos de Deus, que não pode ser de modo algum corrompida, destruída, Ou seja, ele atesta que essa herança é real e ela está reservada para as nossas vidas. Isso aqui é maravilhoso, queridos, é tremendo para a nossa história, reservada nos céus para vós, a quem o poder de Deus guarda pela fé, até alcançardes a salvação que está pronta para se manifestar no momento final. Quando nós olhamos para os escritos da palavra de Deus, olhamos para o Novo Testamento, não só para a carta de Pedro, nós vemos o papel fundamental do sofrimento na vida do ser humano. E é interessante isso, queridos, porque Pedro, ele fala sobre a esperança viva, para uma herança incorruptível, imaculada, indefectível, uma herança que não pode ser maculada, manchada, nem murcha, não pode ser roubada, nem destruída, reservada para nós nos céus, a quem o poder de Deus guarda pela fé. Ou seja, nós somos guardados pelo poder de Deus pela fé. Isso nos leva a uma reflexão acerca da nossa caminhada de fé como igreja. A primeira reflexão foi lançada já nas perguntas. Será que nós temos como cristãos vivido essa realidade de obediência a Cristo? Será que temos vivido essa realidade de dependência e obediência à palavra do Senhor, ao Evangelho do Senhor Jesus? Uma segunda reflexão que vem para as nossas vidas, aqui no versículo 5 diz que o poder de Deus guarda as nossas vidas até alcançarmos a salvação que está pronta para se manifestar no momento final. Somos guardados pelo poder de Deus. Agora note que ser guardado pelo poder de Deus não é estarmos isentos de passarmos por lutas. E aqui entra uma segunda reflexão. Será que as lutas, elas não têm um papel fundamental no que diz respeito ao trabalhar das nossas vidas acerca da salvação, da manifestação da salvação? Será que as perseguições enfrentadas por muitos irmãos nossos também não têm a ver com isso? Ficam perguntas para as nossas vidas. Mas que neste dia o teu coração seja encharcado pela realidade do Evangelho, pela vivacidade da palavra de Deus na nossa história. Que a esperança de Cristo possa te levar a uma prática do Evangelho que transforma
a realidade social que você está inserido. Que esse derramar desse sangue de Cristo sobre nós, que o operar da santidade e o chamado de Deus para a tua vida te leve a não a uma vida estática, mas a uma vida em movimento, viva do Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima ministração. Que o pão continue chegando aí no teu lar e você também seja um propagador responsável por levar este pão a outras vidas em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.